Nós vamos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 28 e 29, e também leremos no capítulo 8, os versos 1 a 4. Portanto, Mateus 7, 28 a 8, verso 4. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Amém. Podem sentar, queridos. O Senhor Jesus acabara de proferir o que ficou conhecido como o Sermão do Monte. Isso porque todas as grandes lições proferidas nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus foram por ele pronunciadas por seus discípulos no monte à beira-mar, no norte do mar da Galileia, um monte chamado Cornos de Ratim, que ficou conhecido como o Monte das Bem-aventuranças até o dia de hoje. Ali, Jesus falou a respeito da plataforma do reino de Deus, projeto do reino de Deus, a qualidade do reino de Deus. Ali, ele ensinou como deveria ser o cidadão do reino de Deus, ainda que vivendo sobre o planeta Terra. Misericordiosos, basta ver o elenco das bem-aventuranças, onde mansidão, bondade, pacificadores, misericordiosos, tolerantes, benignos, são colocados por ele em destaque e mostrados como modelos para serem vividos. Ali também nós encontramos as suas colocações a respeito do amor e do perdão e da graça. Quando diz: se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Ou, como diz ele, se alguém te levar a capa, oferece-lhe, dá-lhe também a túnica. Mais adiante ensina dizendo: não julguem para que não sejam julgados, não façam avaliações precipitadas, para que essas avaliações, carregadas de malignidade, não se voltem sobre vocês como bumerangues, não se voltem sobre vocês, trazendo sobre a vida de cada um aquilo que foi juízo proferido contra a vida do outro. E ele vai estabelecendo essas normas. E o grande pregador inglês Martin Lloyd-Jones, cuja igreja tive o privilégio de visitar na cidade de Westminster, um dos grandes púlpitos da Europa nos seus dias, ele dizia que se nós pudéssemos viver ao menos esses 3 capítulos do Novo Testamento, o mundo seria completamente diferente. Se nós, como povo de Deus, como comunidade, como gente, como seres humanos, conseguíssemos encarnar esse verbo, encarnar essa palavra, transformar este sermão em estilo de vida, em programa de existência, em modus vivendi, dizia Dr. Martin Lloyd-Jones, o mundo inteiro seria afetado, mudado, impactado, absolutamente transtornado ficaria pela força do testemunho e pelo poder da vida vivida sob o poder do Espírito Santo. E quando ele conclui esta palavra, quando ele termina o sermão, o texto de Mateus faz questão de registrar o que as pessoas pensavam. E o texto diz que as pessoas estavam maravilhadas, chocadas, impactadas. As pessoas estavam de boca aberta e imaginamos e entendemos que eram pessoas habituadas a ouvirem pregadores nas sinagogas, no templo, nas ruas, nas esquinas. Por ali pontificavam rabinos,
preguei no culto das 5 a respeito de um deles, Jairo, príncipe da sinagoga de Cafarnaum. Mas estas pessoas que ouviram Jesus falar naquela colina ao norte do mar da Galileia, diz o texto que elas ficaram maravilhadas, absolutamente chocadas com aquilo que elas acabaram de ouvir. E o segredo não foi retórica, oratória, capacidade de tribuna, o segredo não foi eloquência, mas o próprio Mateus registra qual a razão do choque, porque ele ensinava como quem tem autoridade. Amém. Havia nele, de forma quase que encharcada, a autoridade do Espírito Santo, o poder de Deus, que transformavam suas palavras em fogo que atingia o coração do homem, que transformavam as suas palavras em setas direcionadas ao nervo da alma, que transformavam as suas palavras em fatores ou em coisas tremendamente verdadeiras, poderosas, que produziam revolução no coração de quem as ouvia. Ele as ensinava com autoridade. E o verso seguinte, já no capítulo 8, diz que quando ele desce do monte, acaba este sermão, conclui o sermão, numerosas multidões o seguiram, foram após ele, andaram com ele. E no meio da multidão, de repente, do meio daquela grande massa de gente, surge uma figura ímpar. E do meu ponto de vista é o primeiro teste que é lançado contra Jesus de Nazaré, para que se saiba que se o que ele pregou era mero discurso, mera coreografia, mera verborragia, ou se de fato ele era alguém disposto a viver o que pregara. Se a mensagem pregada teria ou não sentido na sua vida. Isso porque lhe vem ao encontro um leproso. Para nós isso hoje não diz muita coisa. Não há muito sentido. A figura do leproso não carrega para a gente hoje muita coisa. Mas se nós voltarmos 20 séculos e vestirmos a roupa cultural, espiritual daqueles dias, nós vamos entender a razão e o simbolismo da chegada deste leproso. A Bíblia diz lá no livro de Levítico o que deveria ser feito com leprosos. A lepra era uma doença absolutamente incontrolável. A lepra era naqueles dias mais pavorosa do que o câncer, do que a AIDS ou de qualquer outra moléstia contemporânea. E não apenas isso, a lepra não era apenas uma doença interpretada do ponto de vista físico, mas o leproso também era tido como alguém amaldiçoado, como alguém cuja vida de pecado terminara naquela colheita horrorosa. A lepra era um estigma, não somente físico, mas moral. Era um estigma, não somente moral, mas espiritual. De modo que o leproso estava tatuado, marcado pela desgraça, pela derrota total. E Levítico, ao legislar, Deus ao legislar no livro de Levítico sobre leprosos, estabeleceu algumas normas. Em primeiro lugar, eles não poderiam jamais entrar na cidade. Eles viviam fora, na periferia, isolados, em comunidades, em colônias. Viviam entre si. Eles não poderiam ter nenhum contato com a urbe. Eles não poderiam ter nenhum contato com os moradores da cidade. É por isso que lá em 2 Reis, quando há aquela ação tremenda de Deus contra os assírios, e depois que aqueles 4 leprosos percebem que a cidade está vazia, é que um deles olha para os outros e diz: vinde, vamos entrar. Se nos matarem os que ainda estiverem lá, tão somente morreremos, só isso. Mas já somos condenados, marginalizados, estigmatizados, rejeitados, colocados de lado. Leprosos viviam segregados, leprosos viviam em guetos, leprosos viviam isolados. Em segundo lugar, os leprosos obrigatoriamente, segundo Levítico, precisavam ter o cabelo desgrenhado, assanhado, não podiam ajeitar, organizar os cabelos. Se fosse hoje, não poderiam passar uma escova, não poderiam pentear os seus cabelos. Eles, por força de uma legislação
para serem identificados à distância, tinham que ter seus cabelos absolutamente desgrenhados. Uma terceira coisa que Levítico diz, eles tinham que andar com guizos, com campainhas, para produzir barulho. E o som produzido por aquelas campainhas já fazia com que as pessoas percebessem que ali estava se aproximando um leproso, e elas se afastavam, ou baniam o leproso, ou o mandavam embora, ou ele era surrado, ou às vezes até morto, de forma que a lei dava todas as garantias para os que não eram leprosos, mas tratava de forma absolutamente dura aqueles que eram portadores de lepra. Assim nós já começamos a ter uma noção desse quadro, das cores fortes que formam esse quadro. Jesus acabara de pregar, Jesus acabara de dizer que bem-aventurados eram os limpos de coração, ele acabara de dizer que bem-aventurados eram os misericordiosos, ele acabara de dizer que bem-aventurados eram os mansos, ele acabara de dizer que bem-aventurados eram os pacificadores, ele acabara de dizer que as pessoas deveriam ser tolerantes, andar a segunda milha, despojar-se da túnica, não reagir à agressão. Ele acabara de dizer que o juízo temerário não deveria ser praticado. Ele acabara de dizer que não se deveria chamar jamais um irmão de louco, de raca, de alucinado, de alienado, de marginalizado. Ele acabara de dissertar sobre os valores do reino de Deus, desse reino que Deus quer e vai implantar sobre a terra, desse reino que, queiram ou não queiram os homens, queiram ou não queiram o inferno, será implantado por Deus, pois até um ateu como Renan, filósofo francês, disse: o reino de Jesus jamais terá fim. E quem sai ao encontro dele? Um leproso. E é nesse encontro do leproso com ele que lições preciosas são tiradas para a nossa vida, amados irmãos. Em primeiro lugar, é o que sai da boca do leproso. Eu já orei a Deus dizendo: Senhor, dá-me uma boca como a boca desse leproso. Eu quero que a minha boca não seja a boca de um religioso hipócrita. Eu quero, ó Deus, que minha boca não seja a boca de alguém que vive de discurso. Eu quero que minha boca seja como a boca desse leprosinho de Mateus capítulo 8, porque observem o que ele diz: eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes curar-me. Você sabe o que foi que o leproso disse? O leproso disse assim a Jesus: o problema não é poder, poder tu podes, eu quero saber se tu queres. Eu não duvido do teu poder, o poder que tu tens é poder para me limpar. Agora, se tu quiseres, o que eu não posso determinar, disse o leproso, é a tua vontade. Eu não conheço, é a tua vontade. Mas de uma coisa eu sei: se tu quiseres, esta lepra vai ser curada. Isso nos remete ao fato de que o leproso confessou que diante dele estava aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Agora, amados irmãos, hoje a lepra já não é uma doença problemática. Hoje a lepra já não estigmatiza, não marca. Leprosos já não são nem assim chamados, já não tem esta tatuagem da maldição. Mas eu quero lhes convocar nessa noite para que pulemos para outra dimensão existencial daqueles que têm lepra no coração. Aquele coração que já perdeu a sensibilidade. Isso porque uma das consequências terríveis da doença é a perda da sensibilidade. O Dr. Paul Brent, num dos seus livros mais extraordinários, contando a sua vida de médico nas montanhas da morte, ao norte do Paquistão, na fronteira com o Tibete, ele que foi catedrático de medicina na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e que largou uma carreira brilhante para dedicar os últimos anos de sua vida, levando alento a todos aqueles leprosos, porque ali está uma das maiores concentrações de leprosos do mundo. O Dr. Paul Brent narra no seu livro que uma das coisas mais dolorosas da doença é a insensibilidade, e que muitas vezes a mutilação de membros, a mutilação do corpo surge como resultado dessa insensibilidade. E muitas pessoas que podem olhar para mim e dizer: eu não sou leproso,
talvez não possam dizer a mesma coisa a respeito do coração. O coração já está insensível, petrificado, calejado. Quanta gente que já andou com Deus, cujo coração agora se tornou cínico, frio, calculista, medido, que já não teme as consequências dos atos que pratica. Não há coisa mais dolorosa e terrível na vida de quem quer andar com Deus do que um coração tomado pela lepra. Coração leproso não perdoa, não consegue. Coração leproso não ama. Coração leproso não exerce a misericórdia. Coração com lepra não é gracioso. Coração com lepra não é benigno, é maligno. Coração com lepra não vive de gratidão, vive de queixa, de reclamações. Coração leproso não tem olhos para ver a mão de Deus agindo na história, antes só vê a mão do inimigo agindo nas coisas. Coração leproso não tem sensibilidade para sentir a presença do Senhor numa reunião, num culto como esses, e é capaz de sair indiferente, imutável, como pedra, como rocha, frio como granito, frio como mármore. Deus nos livre nessa noite de sermos portadores de corações tomados por lepra. Há outros que são moralmente leprosos, gente que se envolveu com o pecado, que chafurda na lama, gente que mergulhou de forma contundente na desordem da vida, estabeleceu o caos para a existência. Ontem eu estava no cursilho, que hoje está sendo concluído, e foi o final de tarde de sábado de todos os cursilhos que eu já participei, em que eu fui mais procurado por homens que vieram para me confessar pecados. Homens, professores universitários, alguns homens de liderança, envolvidos, amarrados, do ponto de vista moral apodrecidos, assumindo em lágrimas a desgraça da sua vida, contando a teia em que se meteram, o emaranhado de pecados em que se envolveram e agora não sabem como sair. E alguém, há pouco tempo atrás, em outro cursilho, confessou de forma dolorosa a angústia do coração, dizendo: eu tenho um amante há 18 anos e o que mais me dói, pastor, é que meu amante é o marido da minha irmã. Lepra moral, lepra espiritual. Tanta gente boa, sincera, honesta, mas com lepra espiritual, vivendo nos terreiros, brincando com pactos com o demônio, consagrando filhos a entidades malignas. Hoje há quase que uma elegância, é quase que chique frequentar terreiros, ir a determinados lugares, se submeter a esses contratos que são selados com sangue, lepra espiritual. Ainda ontem eu vi a entrevista com um grupo de rock pesado, que está na cidade de Porto Alegre, um grupo da Finlândia, e uma das pessoas daquele grupo dizia: a melhor forma de limpar a alma é ir ao cemitério à meia-noite. Um jovem, bonito, cantaram lá suas músicas, empolgaram a plateia de milhares e milhares de jovens numa cidade extremamente politizada, de um nível social muito bom, de uma qualidade de vida que é referência, de uma cidade do porte de Porto Alegre. No entanto, a juventude vibrando com o que esse moço disse: para limpar a alma, a melhor coisa é ir a cemitério. E eu lembrei de algumas pessoas que eu conheci e que antes de terem um encontro com Jesus eram leprosas nessa área. Gente da alta sociedade do Rio de Janeiro que ia violar túmulos à noite em cemitérios. Gente como Dona Maria Helena, que eu conheci lá na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, em cuja casa, após a transformação do Evangelho, uma igreja nasceu, que era capaz de, com a própria boca, sangrar uma galinha fazendo pactos com o demônio. Gente leprosa, gente que negociou com Satanás a vida de filhos, gente que em troca de um suposto futuro de sucesso e vantagem ou de famas,
pactuou com o diabo, e nós temos que ter coragem para dizer dos púlpitos onde pregamos que isso é lepra, lepra espiritual, maldição espiritual. Quanta gente assim, outros que desistem da vida, ou num ato extremo tiram a própria vida, ou vão homeopaticamente se matando, vão desistindo da vida. Ainda ontem lá no concílio um senhor de cabelos brancos me chamou, e em lágrimas me falou de sua vida, abraçou-me e disse: pastor, eu quero morrer, eu já pedi a Deus para morrer. E eu disse: mas o senhor veio para aqui para o jogo ser virado, e o senhor vai sair daqui como campeão da vida, em nome de Jesus. Lepra. Esse leprosinho extraordinário, ele disse: sabe, Senhor Jesus, o meu problema não é questão de poder, porque poder você pode, o meu negócio é saber se você quer. A minha dúvida é essa. Não questiono, não limito o seu poder. Agora, eu não sei se o senhor quer. Aí vem a segunda lição. Jesus, de bate pronto, me desculpe a linguagem, emenda e diz: quero, fica limpo. Pronto. Essa é a vontade de Deus, porque Jesus veio para facilitar, para desamarrar, para desatar. Jesus veio para limpar, para purificar. Jesus veio para dizer à lepra: vai embora, desaparece, sai dessa vida. Jesus veio para transformar corações de pedra em corações de carne. É por isso que eu gosto do texto de Jeremias, porque fica patente que o primeiro transplante não foi Christian Barnard que fez na África do Sul na década de 60, mas Deus lá, através de Jeremias, já diz: tirarei de vocês o coração de pedra e porei um coração de carne. Vou transformar pedra em carne, gente insensível em gente sensível, gente dura em gente terna, gente que é agressiva em gente mansa. Ele veio para curar, para transformar. Encarou o leproso, olhou para o leproso e disse: quero, fica limpo. E diz a Bíblia, imediatamente ele ficou limpo. E a terceira lição está no verso 3. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe. Você já parou para pensar quem foi que Jesus tocou? Ele tocou um intocável. O leproso não podia ser tocado, ele vivia segregado, era maldito. O leproso era imundo. Há muito líder religioso que jamais tocaria aquele leprosinho. Eu conheci um que era a encarnação da hipocrisia. Quando saía do meio do povo, ia lavar as mãos com álcool. Jesus toca o imundo. Sabe por que Jesus toca o imundo? Porque sempre que Jesus toca o imundo, é o imundo que fica limpo. O Filho de Deus nunca correrá o risco de ficar sujo. E quem anda com o Senhor pode tocar imundos, porque vai limpá-los e abençoá-los em nome de Jesus. Não há receio. Jesus não tinha essa asepsia espiritual. Não toco disso, não pego naquilo, não vou ali, não como aquilo, não bebo aquilo, não falo com fulano. Chegava um fariseu horroroso e dizia: dá para jantar lá em casa hoje? Jesus dizia: vou. Quer comer o quê? Isso que vier. Com ações de graças tudo é bem-vindo. E assim ele fazia com Simão, comia com pecadores, foi criticado, foi acusado. Chegaram a dizer que ele vinha no poder de Belzebu. Belzebu era o Exu caveira daquele tempo. E disseram isso. Se você quiser aculturar a expressão Belzebu, lembre de Exu caveira. E Jesus disse: olha, vocês podem falar o que vocês quiserem, os sãos não precisam de médico. Eu vim para buscar gente suja, gente imunda, rejeitada. É por isso que naquela parábola da ceia ele diz: os bons não quiseram vir, pois saiam por aí, pelas ruas, pelos becos, pelas vielas, tragam coxos, aleijados, cegos, paralíticos, o povo quebrado e rejeitado. É com esses que eu vou fazer a festa. E eu sempre que prego nesse texto, eu digo: foi nessa leva que eu vim. Na primeira eu não viria, que eram uns bonzinhos. E nenhum veio. Mas quando ele disse: agora saiam por aí, tragam a galera, eu digo: é nessa que eu vim. Eu vim nessa. E vai passando por ele e ele vai transformando. Tocou o intocável. Meu irmão, eu quando leio esse texto eu digo: não há nada em mim que impeça o meu Pai de me abraçar.
jamais você será rejeitado por Deus. Você não se afaste dele, porque ele jamais se afastará de você. Deus sempre estará à distância de uma oração, à distância de um grito. Onde é que Jonas estava? No fundo do mar, no ventre de um peixe. Não tinha celular, não tinha walkie-talkie, não tinha internet. Clamou e Deus o viu. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam no fundo de uma fornalha. Daniel numa cova de leões. E Deus os ouviu. Amém? Portanto, Jesus toca os intocáveis. Alguém me procurou antes do culto e me perguntou: pastor, o senhor conhece Philip Yancey? E eu disse: conheço. Estivemos juntos algumas vezes. E agora eu lembro uma experiência que ele me contou. Já compartilhei aqui, acho que no outro culto. Ele e sua esposa moravam em Chicago. Hoje moram em outra cidade, no Colorado. E eles saíam 2, 3 vezes por semana nas madrugadas frias do inverno, ao redor do lago Michigan, para, nas madrugadas, falar de Jesus a drogados, a prostitutas, a bêbados. E levavam roupa, comida, remédios, os dois. E ele me contou que na maioria das vezes, quando falava do reino de Deus, aquelas pessoas choravam. E ele levava no bolso um pequeno cálice. E eles dois recolhiam no cálice as lágrimas daquelas pessoas. E levavam para casa. E no domingo, no culto com a família, eles agradeciam a Deus, a bênção do pão, oravam pelos aflitos que eles haviam visitado, e pegavam pedaços de pão e mergulhavam naquelas lágrimas e comiam em oração a Deus por aquelas vidas. Isso é gente que não tem vergonha de andar com pessoas marginalizadas, com pecadores. Jesus é assim, olha o que diz o texto: tocou-lhe, possivelmente deu um abraço, e aquele leproso, rejeitado e estigmatizado, disse: o que é isso? Que homem é esse? Que é isso? E finalmente Jesus diz: agora, fique quieto, vá cumprir o que o sacerdote ensina, para que sirva de testemunho, isso é, vá mudar seu estilo de vida. Vá com sua vida mostrar que você teve um encontro comigo. Jesus diz: não fale, evite falar, procure viver. Como já disse um servo de Deus a um jovem pregador do Evangelho, disse: meu filho, viva o Evangelho, se tiver chance, pregue. Viva o Evangelho, se tiver tempo, pregue. O grande desejo do coração de Deus é que nós vivamos esse Evangelho, tocando intocáveis, abraçando inabraçáveis, levando o amor a impuros, recolhendo gente quebrada na vida, trazendo pedaços de gente, levando para Deus, para que saiam inteirinhos em nome de Jesus. Esse é o Senhor que está conosco nesta noite. Se eu não cresse que Ele está aqui, eu não estaria aqui, pode crer. Eu teria lugar muito melhor para estar. Estaria fazendo outras coisas. Eu só estou aqui, pregando o que prego, porque creio que Ele está aqui. Para perdoar, para amar, para reconciliar, para refazer, para restaurar, para tocar, independentemente da sua sujeira, da sua dor, da sua doença, da sua alma contaminada, pouco importa. Você não vai ouvir de Jesus nenhuma cobrança, nenhum pedido de relatório, nenhuma explicação. Tudo que Ele quer saber é se você o ama. Tu me amas, Pedro? Na terceira vez Pedro disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes até que eu te amo. E aí Jesus olha para ele e diz: então segue-me. Começa de novo, é a segunda chance.
vem outra vez. Eu gosto de dizer, Jesus zerou o odômetro de Pedro, zerou a quilometragem. Isso que passou, passou. O que ficou, ficou. Eis que tudo se faz novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Pedro, é daqui para frente, Pedro. Começa agora. É aqui o marco zero. Corta a corda que te prende ao passado. Esse é o Deus que disse a Jeremias: dos teus pecados jamais me lembrarei. O Deus onisciente, o Deus onipresente, misteriosamente, que sabe de tudo ao mesmo tempo em todos os lugares do universo, misteriosamente esquece. Isso não traz alegria a você? Eu fico doido de alegria. Eu imagino assim, se Satanás chegar agora lá em cima e disser a Deus: está vendo aquele gordinho pregando ali, lá na Catedral da Trindade? Deus: estou. O senhor conhece aquele cara? Conheço. Como é que o senhor deixa o indivíduo daquele pregar? O que aquilo tem de pecado, o que aquilo já pecou na vida. Se for juntar, não cabe num transatlântico. O senhor não lembra? Ele fez isso, fez isso, fez isso. Pensou isso, pensou isso, pensou aquilo. O senhor lembra? E Deus vai olhar para ele e dizer: não, não lembro. Como não lembra? E aí é que eu me deleito. Quem pode tem o direito de lembrar, não lembra. Deus vai dizer: esqueci. E o diabo vai sair de cara comprida, desapontado. Porque Deus disse: dos teus pecados, da tua lepra, da tua doença, jamais me lembrarei. E o meu Deus é Deus de caráter, que cumpre o que fala. O cumprimento da promessa do Senhor não depende dos seus sentimentos nem do bom humor dele. O cumprimento da sua palavra depende do seu caráter. Por isso ele diz, Paulo diz: ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. E a semente que um dia minha velha mãe plantou e que aparentemente morreu, na época certa, o Espírito Santo a fez brotar e despertar, e fez nascer em mim a paixão de todas as paixões de minha vida, que é o reino de Deus e Jesus de Nazaré. Curve a sua cabeça. Eu quero que você hoje não tenha nenhuma dúvida quanto ao fato de que Jesus pode. Poder, Ele pode. E quero que você ouça desta noite a voz do Senhor dizendo: posso e quero. Fica limpo. Fica limpa. A corda, o cabo de aço que te amarra, será quebrado em nome de Jesus. A sujeira da tua lepra será banida da tua vida pelo poder do sangue purificador de Jesus. Esse é o Deus que diz: eis que faço novas todas as coisas. É a respeito dele que Paulo diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas foram embora, passaram, morreram, eis que tudo se fez novo. Esse é o Deus que disse a Jacó: eu desfaço as tuas transgressões como a cerração, como a bruma da manhã. Daquela que quando começa o dia, você diz: o dia inteiro vai ser assim com neblina, e daqui a pouco o sol brilha e a neblina se vai. Deus diz: é assim que eu acabo com tuas transgressões. Esse é o Deus que diz a Efraim: como poderia eu, Efraim, esquecer-me de ti? Como é que eu iria entregar-te a Zebulon, a Admar? Como? O meu coração, diz o Senhor, já não resiste, e a uma ele se constrange, e as minhas entranhas se movem. Oh, Efraim. E lá para as tantas em Oséias o Senhor diz: Efraim, você é um pão que não foi virado, ficou cru de um lado, assado do outro, mas nem assim eu vou te entregar. É a respeito desse Deus que Miqueias canta dizendo:
aos seus inimigos. Ah, esse é o meu Deus, e Ele vai me perdoar e vai me restaurar. E já não podendo o Senhor, diz a profecia de Miqueias, conter as suas misericórdias, deixou-se extravasar de graça para a restauração do seu povo. Queridos, esse é o Deus que nos abraça, que nos envolve, que a despeito de nós nos ama e que jamais nos deixará de lado. Quem lê a história da paixão de Deus por Israel vai entender que há segurança no amor de Deus e que Ele jamais nos deixará no meio do caminho. Paulo disse: eu estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Haja o que houver, com todas as fraquezas, tropeços, com toda a fragilidade da minha vida, ainda que chamuscado, vamos chegar lá em nome de Jesus. Vamos participar da festa. Quantos de vocês hoje precisam desse encontro com Jesus? Para dizer: Senhor, apesar de mim, abraça-me. Senhor, meus amigos e parentes já não querem me tocar. Minha mulher, meu marido, meus familiares, meu pai e minha mãe me rejeitam. Eu sou visto como leproso. Mas eu creio que Tu vais me tocar hoje à noite e me curar, e me limpar, e me purificar, e extrair dessa vida uma sinfonia nova. Quantos nessa noite querem orar comigo assim? Senhor, se Tu quiseres, Tu podes. E querem ouvir Jesus dizer: quero, fica limpo. Se você quer isso, fique de pé. Eu quero orar com você em nome de Jesus. É neste nome, Senhor Jesus, que nós temos toda a esperança, toda a confiança e toda a fé. Este nome que está acima de todo nome. E a Tua palavra diz que não há no céu ou na terra ou embaixo da terra outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. E ainda a Tua palavra nos assegura que Deus exaltou esse nome soberanamente, e que um dia toda língua, todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra confessarão que Tu és o Senhor, para a glória do Deus Pai. Agora nós rogamos que Tu venhas ao nosso encontro. Tu que podes e sabemos que queres, purifica a nossa vida, a nossa alma de toda sujeira, de toda impureza, dos resquícios que a vida vai deixando, dos pecados que vão sendo guardados, não confessados, arquivados, ó Deus, administrados de forma às vezes tão dolorosa. Vem agora curar, limpar, perdoar, purificar, libertar, tirar a culpa, a amargura, o estresse produzido por uma vida de ansiedade. Vem curar a lepra que porventura exista nas relações pessoais, de marido com mulher, de pais com filhos, de amigos, de colegas. Vem curar a lepra que porventura esteja surgindo nos corações na relação contigo, corações esfriando, endurecidos, tornando-se cínicos, indiferentes à Tua presença. Faz um milagre nessa noite. Vem curar, ó Deus, essa lepra que talvez se instale de forma sutil, progressiva, quase imperceptível, como pequena semente de iniquidade no coração, visando destruir, arruinar vidas. Que nesta noite toda esta arquitetura do mal seja destruída em nome de Jesus. Derrama sobre este povo libertação completa, cura absoluta, alegria do céu. Renova estas vidas, eu te peço e te suplico em nome do Senhor Jesus. Amém.